Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos falar agora aqui sobre anti-aliasing. O que seria o Image Sampler e anti-aliasing, né? Bem pessoal, é o seguinte, o Image Sampler, o anti-aliasing, é uma maneira que não só o V-Ray, mas os renderizadores têm para minimizar ou camuflar o problema que a gente tem nas imagens serrilhadas quando a gente renderiza. Muita gente que renderiza imagens observa nas edges delas, que estão, principalmente as que estão a 45 graus, a 60 graus da sua câmera, percebe um serrilhado, né? E o que seria esse serrilhado, né? Por que as linhas serrilham na hora que você renderiza, né? Porque é o seguinte, pessoal, toda imagem da sua tela, o pixel, ele tem a forma retangular, ele é um quadradinho. Então, não existe pixel triangular. Se existisse pixel triangular, estava fácil, né? Acendia aquele pixel, né? Acendia o pixel triangular e aí realmente ficaria a linha diagonal perfeita. Mas como não existe pixel triangular, então o sistema de Image Sampler, né, o anti-aliasing, ele tem uma maneira de camuflar ou minimizar esse problema. Então olha só como é que funciona. Aqui a gente está olhando diretamente como é que o anti-aliasing funciona do V-Ray e qual é a relação dele com as subdivisões, tá? Então olhando aqui, olha só, se usarmos o valor de subdivision zoom, então é assim, ó, aqui é um exemplo que a gente deu um zoom na imagem e a gente está vendo que está serrilhadão, tá? Se a gente usar o valor de subdivision zoom, e vocês vão ver lá no Max, eu vou mostrar para vocês isso, apenas uma amostra de cor será escolhida em cada pixel, longe de ser a solução ok. De fato, pessoal, porque aqui, olha só, como está em um subdivision, ou ele escolhe a cor branca ou ele escolhe a cor dele. Então aqui, olha, a linha não está passando aqui, então escolheu essa cor. A linha não passou aqui no branco, é essa cor. Então ele não tem muita escolha. Agora, quando a gente começa a aumentar as subdivisões, aí a coisa já começa a melhorar. Olha o que acontece. Com duas subdivisões, cada pixel é subdividido em duas, vertical e horizontal, certo? Então nós temos 4 amostras por pixel. Assim podemos escolher mais amostras e por porcentagem ele calcula a nova cor. Então como é que ele faz para camuflar? Ele recalcula a cor. Então não fica uma coisa contrastada entre a cor do objeto e o branco total. Então olha só, por exemplo aqui, ó, quando ele subdividiu esses pixels, nós temos 3/4 deles verdes e um branco. E como resultado vem essa cor um pouquinho mais clara. Aqui, olha, é 1/4 só que está com valor de pixel e 3 brancos. Então, olha, a cor aqui é mais clara que aqui. E assim ele vai calculando, olha só. Então, essa imagem aqui, quando você vê ela com zoom out, vai dar mais a impressão que ela realmente tenha a sua diagonal, ou seja, o serrilhado vai diminuir. E assim sucessivamente, pessoal. Com 3 subdivisões, olha só, ele subdivide vertical e horizontal 3 vezes. Nós temos então 9 samples por pixel. E aí, olha, fazendo isso, ele consegue calcular a cor que vai aqui o pixel a ser calculado adjacente vai ter. Então, quanto maior o valor de subdivisão, melhor é o cálculo de anti-aliasing. Certo? Entenderam a teoria do anti-aliasing? Então vamos no Max olhar ela como deve ser, como funcionando. Bem, o Image Sampler do anti-aliasing está aqui no nosso painel V-Ray e nós temos eles aqui, ó. Existem 3 tipos de Image Sampler, tá? O Fixed, o Adaptive DMC e o Adaptive Subdivision. Vamos ver o que como cada um trabalha, né? O Fixed é o mais fácil de usar, pois só tem um controlador. Demora mais para calcular e é usado para imagens com muito detalhamento. Em média, 75% das imagens não necessitam desse nível de detalhamento. O Fixed ele é o brute force, ele pega o valor de subdivisions e em toda a cena, mesmo em lugares onde não há necessidade de você criar o anti-aliasing, de você usar o anti-aliasing, ele vai usar. Por exemplo, onde que não há necessidade de usar? Por exemplo, uma parede lisa. Aqui você não precisa usar anti-aliasing. Mas o Fixed, uma vez que você coloca Fixed, ele vai calcular aqui à toa. E realmente, literalmente, esses lugares que estão mais flat, ele vai calcular à toa. Então,
O Fixed, a gente vai ver exemplos de onde que é bacana usar ele e onde é bacana usar os outros tipos, tá? Mas o Fixed é isso, uma vez que você colocou o Fixed, você só tem aqui, ó, vou falar o Subdivisions aqui. Então, quanto maior o valor de Subdivisions, né, melhor vai ser o cálculo de Anti-Aliasing, mais vai demorar o seu render. Por quê? Porque ele vai fazer esse cálculo em toda a sua cena, ok? O segundo é o Adaptive DMC. Como que funciona o Adaptive DMC? O Adaptive DMC funciona assim. Ele se adapta de acordo com a necessidade da imagem. Então ele é melhor que o Fixed. Onde o V-Ray calcular que precisa de menos subdivisions, ele usa o valor de subdivisions que você setou e vice-versa. O mínimo e o máximo não pode passar de 3. Usa-se quando a cena tem até 75% de detalhamento. Então vamos lá, no Max. Então olha só, Adaptive DMC é a nossa segunda opção. E aqui está o menuzinho dele. O que acontece? O V-Ray está lá calculando. Então, ele sabe na sua cena as áreas onde ele não vai precisar fazer muito cálculo de anti-aliasing e as áreas que vai precisar fazer cálculos de anti-aliasing. Então, o que acontece? Nas áreas onde ele não vai precisar, o subdivisions vai ser o valor mínimo. Você pode colocar 2 aqui, 3, 4, mas vai adiantar se aumentar o valor? Não, só vai aumentar o tempo de render. Por quê? Porque nas áreas que está flat, nas áreas lisas, não precisa pôr mais que um. Raramente você põe. Por quê? Porque realmente não tem anti-aliasing para calcular nessa massa, na massa flat, né? Agora, o máximo subdivisions é bacana. Quando você aumenta o valor aqui, 3, até 4, né? O que acontece? Quando ele está renderizando e ele está renderizando e chega numa área que o anti-aliasing é necessário, aí ele começa a calcular só ali. Então ele faz 4 subdivisions ali. Aí ele subiu aqui, volta para 1, porque ele sabe que aqui essa área não precisa muito. O que acontece então com isso? Ele é mais rápido para calcular anti-aliasing, porque ao contrário do Fixed, ele não fica perdendo o tempo dele ali, né, em toda a cena, inclusive em lugares onde não teria necessidade do cálculo. Tá? Então esse é o Adaptive DMC. Vamos falar do Adaptive Subdivisions. Ao contrário dos outros dois acima, esse é o único método que deixa você ter mais de uma amostra por pixel para calcular. Mínimo rate 0 é uma amostra criada. No valor de 1, 4 amostras são criadas. Ele calcula muito mais rápido, porém deve ser usado em imagens com pouco detalhamento. Então, olha só, voltando lá para o nosso Max, o Adaptive Subdivision, ele funciona, ele deixa você, ao contrário das amostras que você tem de subdivisions, que você fica limitado a um sample, ele deixa você fazer uma taxa, tá, de mínimo e máximo, tá? Então o que acontece? Ele calcula, ao invés de ele calcular por valor fixo, ele calcula por porcentagem, tá? É muito usado quando a sua cena não tem muito detalhamento de anti-aliasing, tá? Eu vou mostrar para vocês cenas agora, exatamente cenas mesmo, e essas cenas são exemplos bacanas de que cada anti-aliasing que nós devemos usar. Então olha só, exemplos para usar cada tipo de sampler. Olha, dá uma olhada nessa cena. Usa-se o Fixed, porque temos muito detalhamento nas paredes, teto e algumas partes do mobiliário lustre. Olha só, essa cena tem muito detalhe, pessoal. Olha só aqui, ó, o gesso. Essa parte aqui da lareira, tá? A parte da toalha. Então é uma cena, olha a parte aqui da cortina, é uma cena que tem muito detalhamento. Então aqui é uma cena que é melhor a gente colocar ele fixed mesmo e deixar ele calcular todo, porque pode acontecer, se a gente usar um outro tipo, ele não conseguir calcular suficientemente bem o anti-aliasing nas áreas onde ele mais precisa. Então nessas tipos de cena onde tem muito detalhamento, a gente usa o fixed, tá? Nessa cena aqui, a gente já usaria o Adaptive QMC, porque o detalhamento está confinado em áreas bem limitadas, como a palmeira, tá vendo só aqui a palmeira, e os cabos de sustentação. Olha aqui os cabos de sustentação, ó, tá?
o céu e o mar são áreas que não precisam de detalhamento e são aí 60% da imagem. É verdade, pessoal, essa área aqui, apesar de ter noise e reflection, ela não precisa de anti-aliasing aqui, ó. Então aqui é quase metade da cena. O céu aqui tem mais 30% da cena. Então aqui vale a pena usar o mínimo e o máximo lá, samples, porque ele vai calcular com 1 nos lugares onde precisa, e chegou aqui na palmeira, opa, eu vou calcular com 4. Opa, aqui eu vou calcular com 4. Então você ganha tempo para você fazer a cena sem sacrificar seu anti-aliasing, tá? E aqui, olha, é um exemplo legal de Adaptive Subdivisions, porque não existe na cena nenhuma área onde precisamos de detalhamento, mobiliário, sem detalhes, teto, parede, etc. Você vê, pessoal, que aqui não tem detalhamento. É uma cena bacana, mas você aqui não tem detalhamentozinho. Então, o Adaptive Subdivisions ele é super rápido para fazer o cálculo de anti-aliasing em cenas nesse tipo aqui, com uma qualidade satisfatória e boa, tá? Então nós temos esses 3 exemplos aí para vocês entenderem como é que faz o cálculo ou para que cada tipo de sample é utilizado. Voltando aqui, olha só, eu fiz uma ceninha aqui para mostrar para vocês isso na realidade, né? Eu fiz um monte de linhas aqui como se fosse cabos dentro dessa cena, tá? Olha, prestem atenção, o Anti-Aliasing Filter não está nem ligado, tá? Significa que o Anti-Aliasing funciona. Aqui são filtros de Anti-Aliasing, que existem um monte de filtros, tá? A grosso modo, eu posso dizer para você que a maioria das vezes, quando eu preciso, tá? Eu uso área para superfícies assim, que a câmera não está muito próxima, que não vai ter um detalhamento muito grande, né? E quando eu preciso desse detalhamento, eu uso o Cat Room ou eu uso o Lanczos Filter, tá? Mas voltando a falar do Image Sampler, que é o que é mais importante, olha, Fixed. O Fixed é aquele que é o bom, né? Que calcula tudo de uma vez. Então olha só, vou deixar os Subdivisions aqui em 1 e vou renderizar. Eu fiz um render region, tá? Só um pedacinho mesmo pra gente ver. Dá uma olhada como ficou. Ficou bom, né? Não, ficou uma droga. Por quê? Porque eu tô dizendo, mesmo que o meu fixe seja o melhor, eu tô falando para ele só fazer um cálculo de uma subdivisão. Então fica muito complicado para ele conseguir fazer um anti-aliasing aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que aumentar isso aqui, né, pessoal? 4, tá? Será que agora com 4 isso aqui vai ficar melhor calculado o anti-aliasing aqui? Vamos ver. Melhorou, tá vendo só? O anti-aliasing melhorou, por quê? Porque eu permiti que o Fixed tivesse mais subdivisões para poder calcular, tá? Vamos mudar aqui para o Adaptive DMC, tá? O Adaptive DMC, eu tenho o mínimo e tenho o máximo, tá? Se o mínimo subdivisions aqui, eu colocar, se eu deixar ele com 1 e o máximo 1, o que vai acontecer com a minha cena? Vou deixar como tá aqui, ó. Então eu mudei aqui, tá? Pro Adaptive. Será que vai ficar bacana? Não, ficou horrível. Por quê? Porque o meu máximo subdivisions, que seria as cenas onde eu necessito que tenha mais, olha, pode ver que até aqui também ficou ruim, ó. Porque meu mínimo também aqui não tá bacana, tá? Então olha só, ficou tudo serrilhado. Então o que eu posso? Eu posso pôr aqui 4, ou seja, onde eu quero que ele saiba que calcule o anti-aliasing, eu quero que ele faça 4 subdivisões. E aonde não necessita, fica o mesmo. Vamos ver como é que fica? Tem que dar uma melhorada, né? Olha só, deu uma melhorada, tá? Assim mesmo, tem alguns lugares que não ficaram muito bons. Pode ser que a gente tenha que aumentar aqui o valor do mínimo subdivisions para ele melhorar um pouco mais o nosso anti-aliasing. Olha só como melhorou, tá vendo? Como ficou mais lisinho. Então é isso, pessoal. Se a gente usar o Adaptive Subdivisions, também vai cair na mesma coisa, né? A gente tem que acertar o valor de mínimo e máximo rate para melhorar. Mas essa é uma cena que eu já não usaria o Adaptive, por quê? Porque eu tenho bastante elementos que eu preciso do anti-aliasing para estar funcionando. Então é isso, pessoal, tá? Image Sampler o do V-Ray são 3 tipos, tá? Eu já comentei com vocês e dei exemplos de cada um, tá? Uma vez que você seleciona eles,
você tem que ir na barrinha dele para estar mudando os valores, e assim você consegue otimizar a qualidade do seu render com o tempo do seu render da melhor maneira possível, tá? Então essa foi a aula de Image Sampler Anti-Aliasing. Um abraço e vamos que vamos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.